Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar o nosso vídeo de uma maneira um pouco diferente. Na verdade, como vocês estão percebendo aqui, eu deixei aqui meus endereços aqui das redes sociais. Antes da gente começar esse vídeo, queria pedir para vocês, até coloquei aqui para eu não esquecer, na verdade, para vocês curtirem aí para me ajudar, se inscrever no canal, acionar o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu colocar um conteúdo novo. E estou colocando muito conteúdo novo, na verdade, todos os dias eu coloco praticamente algum tipo de conteúdo lá. E não esquecer de me seguir nas redes sociais, principalmente no YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Então, se vocês puderem dar uma pausada nesse vídeo, ir lá e se inscrever no canal, vai me ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. E hoje o que a gente vai ver, né? Hoje a gente vai ver como calcular dias corridos, ou seja, a quantidade de dias entre duas datas, simplesmente considerando a extremidade das datas. A gente também vai ver a diferença entre datas, que é a mesma coisa, só que a gente vai ver isso por meio de uma função, para fins de curiosidade, na verdade, e a gente também vai ver qual que é o significado da data, quando aparece o número antes da formatação da data, Eu sei que tem bastante gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe, Por que aparecem esses números, 49 mil e alguma coisa, sempre que a gente insere uma data aí. A gente vai ver um atalho da caixa de formatação, como colorir abas, como tirar grades, a gente também vai ver isso nesse vídeo de hoje. E por fim a gente vai ver como calcular dias úteis entre duas datas. E dentro de dias úteis a gente vai ver de duas maneiras. Primeiro, a gente considerando o intervalo entre duas datas e os feriados. Então a gente vai vincular isso a uma tabela de feriado para que ele identifique dentro desse intervalo, considerando a tabela de feriado, quantos dias úteis tem. E também a gente vai considerar, por exemplo, uma quantidade de dias. Então a gente vai dar uma data inicial, uma data final, e a gente vai dizer para ele, depois de alguns dias, X dias, quantos dias úteis vão ter nesse intervalo. Bom, mas vamos lá na aula, e aí na aula vai ser mais fácil a gente entender como que funciona isso, tá bom? Então vamos lá para a tela. Na verdade, bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como eu falei, a gente vai tirar as linhas de grade aqui, tá? Então, eu coloquei aqui data inicial, data final, coloquei dias corridos e diferença entre datas, que é dias corridos mais por uma função, e a quantidade de dias corridos, propriamente dias úteis, propriamente dito, mais de duas maneiras, como eu coloquei. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai tirar a grade. Então, eu venho aqui na minha aba exibir, e dentro da aba exibir, eu venho aqui e tiro linhas de grade. Parece ser uma coisa muito simples, parece ser uma coisa muito óbvia, mas eu já vi muita gente pintando isso aqui de branco, colocando um fundo de uma outra cor para tirar as linhas de grade. Então, acho que vale a pena a dica aí. Então, só vir aqui na guia exibir, em linhas de grade, e a gente tira toda a marcação da linha de grade aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, dentro de data inicial, data final, a gente vai colocar aí um intervalo. Então, eu vou colocar dia 1º de dezembro, lembrando que eu até dei uma dica sobre isso num outro vídeo. Sempre que você digitar a data do próprio ano, você não precisa digitar o ano. Então aqui é 1º/12, 1º de dezembro, ele vai entender que a gente está falando do próprio ano. E vamos colocar aqui inicialmente 31 de dezembro. Então, mesma coisa do próprio ano. Então, primeira coisa, assim, a gente percebe que o formato aqui, não necessariamente o formato é o formato que a gente quer. Normalmente, como que isso vem? Então, um outro assunto dessa aula foi sobre abrir a caixa de formatação por meio do atalho. Então, a gente dá o Ctrl+1 e aí já abre a caixa de formatação. Aqui dentro da caixa de formatação, o que a gente vai fazer? Então eu vou cancelar aqui novamente, vou marcar a coluna toda, porque praticamente uma parte aqui a gente vai ver de data aqui. Então eu venho aqui novamente, Ctrl+1, e venho aqui, vou marcar geral, só para eu poder explicar para vocês este formato aqui, e clico em OK. Então, como eu falei, eu sei que tem bastante gente que pode ser que saiba, mas como tem bastante gente que também não sabe disso,
eu vou explicar qual que é a origem desse número aqui. Na verdade, esse número é a quantidade de dias, né? Porque a primeira data do Excel, a primeira data, sei lá como a gente pode chamar, a primeira data que o Excel considera como uma data de registro é 1º de janeiro de 1900. Então, teoricamente, essa data é a quantidade de dias decorridos do dia 1º de janeiro de 1900. Então, vamos fazer um teste aqui, por exemplo. Então, se eu colocar aqui, vamos usar uma função de quantidade de dias normais aqui, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, hoje, e aí a gente vai usar essa função, tá? Uma função chamada hoje. Então, é uma função que ela não tem argumento, né? Uma função que ela não tem parâmetro. Assim, a gente simplesmente coloca a nossa função, abre e fecha parênteses e clica no Enter. Okay? Então, essa função, ela traz a data de hoje e ela é uma a gente também chama de uma data, de uma função volátil, ou seja, todos os dias ela se atualiza, né, automaticamente, a gente não precisa ir lá e digitar a função novamente. Então, vamos lá. 15 de dezembro de 2000, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer vou colocar uma fórmula, né? Eu vou associar uma fórmula a essa função e eu vou colocar menos, por exemplo, 44,166. Então, a gente vai chegar em 14 de janeiro de 1900. Então, vamos fazer um outro teste aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1º de janeiro, e aí sim, como eu não estou digitando o próprio ano, que é 2020, eu preciso digitar o ano todo, que é 1900. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta inversa agora. Eu vou colocar que é igual esta data, ok? Menos a data de hoje. Então, hoje, abro e fecho parênteses e clico em Enter. E aí, essa data, ela tem que estar no mesmo formato que esse. Então, eu simplesmente venho aqui, clico no pincel e clico aqui, ok? Então, perceba que essa data, né, da maneira que a gente fez aqui, 1º de janeiro de 1900 até hoje, na verdade, tem 44.179 dias, por exemplo, tá? Então, se a gente colocasse essa data de hoje aqui, faria, né? A gente chegaria no mesmo resultado, tá? Então, só por fins de curiosidade, então, esta quantidade, este formato de data representa a quantidade de dias decorridos de 1º de janeiro de 1900, que é a primeira data registro, né? A primeira data que o Excel considera como um registro aqui. E aí, toda vez que aparece uma data, significa essa quantidade de dias em relação a 1º de janeiro de 1900, ok? Mas para título de curiosidade. Vamos lá, então, para o nosso exercício. Então, como eu preciso formatar essa data, aqui já está formatado, como eu falei, eu venho aqui no pincel, marco aqui, marco essas duas datas. Uma outra dica que eu vou passar para vocês é o seguinte, muitas vezes eu vejo as pessoas formatando, por exemplo, um determinado campo, como a gente fez aqui, por exemplo, e toda vez, vou dar um exemplo, toda vez que ela precisa formatar uma célula, ela vem aqui no pincel. Então, por exemplo, vou imaginar que eu quisesse colocar esse amarelo em outras células. Então, a pessoa geralmente, o que ela faz? Ela vem aqui, clica no pincel, vem aqui, clica numa outra célula. Vem aqui, clica no pincel novamente, clica na outra célula. E, na verdade, não tem necessidade de você fazer isso. Se você quiser formatar mais de uma célula com o formato, um determinado formato, basta você dar 2 cliques rápidos aqui no pincel, automaticamente ele já assume o formato do pincel e toda célula que você clicar nela já vai fazer o formato sem que você precise toda vez clicar aqui e clicar na célula. E a hora que você quiser tirar esse efeito de formatação é só clicar no ESC, tá bom? Isso não estava dentro da lista de assuntos, mas acho que vale lembrar, eu lembrei agora, então assim, vale, na verdade, passar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão dos dias corridos. E aí, dias corridos realmente é um intervalo simples entre uma data e outra, ok? Então, aqui no caso, eu vou colocar o sinal de igual, né? Como eu falei, toda função, toda fórmula, a gente começa pelo sinal do igual e vou fazer uma data menos a outra. Simples assim,
ok? E clico em Enter. Então, esse intervalo de data de 1º de dezembro a 31 de dezembro são 30 dias, ok? Então, dias corridos, ele não considera final de semana, ele não considera feriado, enfim, ok? E diferença de datas, na verdade, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai fazer isso por meio de uma função. Inclusive, é uma função que, na verdade, não está documentada pelo Excel, ou seja, se eu chegar aqui e eu procurar a função que eu quero, eu vier aqui em tudo e digitar aqui, por exemplo, a função, eu não vou encontrar. Na verdade, eu estou procurando por uma função que chama DataDiff. Tá vendo? Então, eu não tenho essa função aqui. E olha que eu estou com uma versão do Office 365, atualizei minha versão ontem, enfim. Então, realmente, eu não tenho essa função porque ela não está documentada no Excel. Mas, se eu quiser fazê-la aqui, eu clico em igual, começo a digitar data, ok? Diff, e abro parênteses. E aí vocês percebam que aí ele já me aparece aqui, só que ele aparece sem argumento, né, para a gente digitar. E aí qual que é o argumento, na verdade, aqui? É a data mais antiga, então a data mais antiga é essa, ponto e vírgula, a data mais recente, ponto e vírgula, e aqui que vem o lance, tá? Então, para o Excel entende a nomenclatura em dia, mês e ano, mas se isso for colocado em inglês, então é day, month, year. Então, no caso aqui, como eu estou falando de dias, eu teria que colocar duas aspas duplas, uma na sequência da outra, fechar minha função, ok? Depois eu volto aqui na minha função e dentro da minha aspa dupla aqui, eu coloco o D para dias, né, que é o day em inglês, o M, né, month, que são os meses, ou então o Y, que é year em inglês. Então, no caso aqui, como a gente está em dias, eu vou manter dias aqui. Então, eu vou colocar um D aqui e vou clicar em Enter. Então, percebe que ele também chega nos 30 dias, mas de uma maneira diferente. Quando eu devo usar isso? Quando eu devo usar isso? Para mim, sinceramente, não faz diferença. Aí é questão de critério, de decisão, de escolha mesmo, de gosto, na verdade. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a quantidade de dias úteis. E essa quantidade de dias úteis a gente pode fazer de duas maneiras, né? A primeira maneira, a gente vai usar uma função que chama dia de trabalho. E essa função dia de trabalho, ela faz o seguinte: a gente precisa fornecer uma primeira data, uma data inicial, uma quantidade de dias úteis e vincular essa função a uma tabela de feriado para que, considerando essa data, considerando a quantidade de dias úteis, ele diga para a gente qual é a data que vai cair, ok? Então, obviamente, tem que cair num dia útil. Então, essa é a primeira. E a segunda, a gente vai calcular, a gente vai fornecer uma data inicial, uma data final, vai vincular essa tabela de feriado e ele vai dar para a gente qual é a quantidade de dias úteis entre essas datas, ok? Vamos lá na prática. Acho que na prática vai ficar mais fácil da gente poder identificar isso. Então, como eu falei, a primeira função que a gente vai ver aqui é dia de trabalho total. E aqui eu venho dentro do meu assistente de função, eu venho aqui na opção de data e hora, e aqui dentro de data e hora eu venho em dia de trabalho total. Ok? E aí, como eu falei, aqui que eu preciso fornecer uma data inicial, então 1º de dezembro, uma quantidade de dias, então vamos colocar aqui 5 dias e uma tabela de feriado. Preciso vincular a uma tabela de feriado. Eu já tenho uma tabela de feriado aqui, então a gente precisa, o ideal é que a gente marque sempre a tabela toda. Então, Ctrl Shift, seta para baixo, para eu poder marcar toda a minha tabela de feriado. Clico na minha seta aqui novamente e clico em OK. Então, aqui ele ainda continua com o formato, que é o formato inicial que eu expliquei, que é a quantidade de dias em relação ao primeiro, né, 1º de janeiro de 1900, que é a data do Excel, mas a gente também vai formatar ele aqui. Vamos clicar no pincel. Então, qual é o número que a gente tem aqui? Ou seja, partindo do dia 1º de dezembro, considerando 3 dias
né, 3 dias úteis. A próxima data útil dele vai ser dia 8 de dezembro. Então, vamos até confirmar aqui no calendário se dia 8 de dezembro foi um dia útil. Sim, foi um dia útil. Então, então só recapitulando, né, nessa primeira função, dia de trabalho, eu forneço uma data inicial, digo quantos dias úteis eu quero e para saber em que data ele vai cair. Isso é uma maneira, sei lá, vamos imaginar que eu gerasse um boleto e eu precisasse gerar esse boleto apenas para vencimento num dia útil, por exemplo. Então, eu utilizaria essa função. A segunda função, o que ela vai fazer? Ela vai calcular, eu vou fornecer a data inicial, a data final, e ela vai calcular, né, uma quantidade de dias úteis entre um intervalo de data. Só que dentro dessa opção, ele vai me dar duas situações. Uma situação considerando apenas os sábados e domingos e uma situação considerando sábado, domingos e feriados. Vamos para a primeira situação. Na primeira situação, eu venho aqui no meu assistente de função, novamente, venho aqui, vou procurar dia de trabalho total. Lembrando que eu tenho outras funções aqui que falam sobre isso, mas algumas falam sobre o inteiro, por exemplo, que não é a situação que a gente vai tratar hoje. Hoje a gente vai tratar sobre essas duas que falam exatamente sobre intervalo entre duas datas, considerando o número da maneira que ele vem, ou seja, com as suas quebras, por exemplo. A gente está considerando aqui números fechados, números inteiros, números arredondados, sem casas decimais, ok? Então, eu clico em OK e aí ele abre o meu assistente. Então, agora eu venho na minha data inicial, venho na minha data final e eu poderia vincular aqui uma tabela de feriado. Mas é o que eu falei, quando eu não vinculo uma tabela de feriado, ele vai me dar a quantidade de dias úteis entre essa data, considerando os sábados e domingos. Então, se a gente for considerar aqui, por exemplo, no mês de dezembro, então, vamos pegar aqui o mês de dezembro. Eu tenho aqui do dia 1º de dezembro ao dia 31. Então, vamos lá. Eu tenho 4 dias aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23. Então, são 23 dias úteis, considerando apenas os finais de semana, ok? E aí, quando eu pego essa mesma função, eu venho aqui de novo dentro do meu assistente e eu faço a menção, ou seja, eu vinculo essa minha função a uma tabela de feriados. Ele vai me dar a quantidade de dias úteis considerando os finais de semana e os feriados. Então eu venho aqui novamente, Ctrl Shift seta para baixo, clico na minha seta aqui e clico em OK. Então, agora sim, ele me dá a quantidade de 22 dias úteis, porque no mês de dezembro a gente tem 25 de dezembro como um feriado, ou pelo menos a minha tabela aqui, como eu falei. Eu não tenho 100% de garantia de que ela está atualizada, mas eu vou procurar aqui 2020 e dentro de 2020 eu venho aqui. Então, para vocês verem aqui, eu vou... eu vou dar um zoom aqui. Então, aqui, 25 de dezembro. Então, eu tenho apenas um feriado no mês de dezembro, tá bom? Então, essa foi a diferença de dias úteis. Então, só recapitulando o que a gente viu nessa aula, a gente viu uma data inicial, uma data final, e aqui a gente calcular os dias corridos numa função, simplesmente colocando, digitando um menos o outro. A gente viu aqui a diferença entre datas utilizando uma função que não está documentada, mas uma função que utiliza as mesmas referências de célula, só que aqui ela nos possibilita colocar dia, mês ou ano para identificar essa diferença de dias. No caso aqui eu não precisaria ficar fazendo continha, dividindo por 12, dividindo por 30, dividindo por 360 ou multiplicando, enfim, para chegar nos meus números. Aqui a função, quando eu substituo aqui por M ou substituo aqui por ano, ele já me traz esse resultado. E a gente também viu dias úteis aqui, considerando quando eu forneço para ele uma data inicial, uma quantidade de dias úteis e uma tabela de feriado, e ele me dá qual que é a próxima data útil, considerando a quantidade de dias úteis que eu ofereci para ele.
E na segunda maneira que a gente viu aqui, a gente viu a primeira maneira, né, sem fornecer para ele a tabela de feriados, e aí ele forneceu para mim a quantidade de dias úteis considerando apenas o final de semana, e no caso, né, dessa mesma função, dia de trabalho total, quando eu forneço a tabela de feriados, aí sim ele me dá a quantidade de dias úteis considerando sábado, domingo e feriados, ok? Bom, e agora que a gente vai ver parte de perfumaria, como dizia um antigo amigo aí. Então, na verdade, é pintar as abas aqui. Então, a gente posiciona aqui na aba, né, na planilha, na verdade, né, mas muita gente chama de abas aqui, e a gente vai pintar. Então, a gente clica com o botão direito, vem aqui, por exemplo, em cor da guia, por exemplo, e escolhe uma cor qualquer aqui. Venho na segunda, clico com o botão direito aqui novamente, venho em cor da guia, escolho uma outra cor, venho novamente na terceira aba, clico normal aqui com o meu cursor, clico com o botão direito do meu mouse, venho novamente em cor da guia e escolho uma outra cor diferente aí, tá bom? Isso é mais para poder identificar visualmente aí as nossas guias, as nossas planilhas aí, e como eu falei, é a parte de perfumaria, mas é algo importante aí, principalmente quando a gente tem um monte de planilha e obrigatoriamente precisa trabalhar com um monte de planilha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o objetivo, né, da aula. Espero que vocês tenham entendido. A aula tá no canal, vocês têm a oportunidade de assistir aí quantas vezes vocês precisarem para vocês entenderem como que chega nesse número. Mais uma vez, né, a sessão agradecimentos. Para quem chegou até aqui, eu queria agradecer. Para quem está inscrito no meu canal, né, também queria agradecer mais uma vez em dobro, como eu disse no outro vídeo. Para quem chegou até aqui, mas não está inscrito no meu canal, como eu sempre digo, uma maneira simples, fácil e extremamente importante para mim é que se inscreva no canal, acione o sininho, né, para que seja notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Reforço que eu estou publicando conteúdo novo praticamente todos os dias, ou pelo menos 2 vezes por semana eu publico conteúdos novos, né, e publico pequenas amostras aí de outros vídeos para vocês. Então, e compartilhar para os amigos que vocês acreditam que esse conteúdo ele vai ser importante, tá bom? Então, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Até mais.